Boa tarde, todo mundo. Cheguei aqui para pegar o meu filho na escola. Eu tô um pouquinho adiantada e já vou compartilhar com vocês a respeito daquilo que eu postei ontem, que é uma parte da minha história que talvez seja a mais difícil de lidar, a mais difícil assim, é um trauma, na verdade, né, que a gente sofre e por mais que a gente supera, ficam algumas marcas. Então, assim, pouquíssimas pessoas sabem disso. Mas eu decidi compartilhar com todo mundo por questão da minha afilhadinha, que tá passando por isso nesse momento, e ela foi muito exposta. Então, em solidariedade a ela, eu também vou me expor, porque, como eu disse, não é vergonha isso pra mim, nem pra ela, nem pra ninguém. Isso é vergonha pra quem agrediu, pro agressor, pro pedófilo é uma vergonha, tá? A minha situação com essa questão começou, que eu me lembro, tá, gente, com 5 anos de idade. A psicóloga disse que pode ter sido antes, mas como geralmente as crianças só têm memória dos 5 anos pra frente, assim, as memórias mais ativas, né? Então pode ter sido que tenha começado antes. No meu caso, o agressor foi um dos meus irmãos, o Alexandre. Ele é 11 anos mais velho do que eu. Na época, eu com 5, ele já tinha 16, com 11 a mais, né? 5 com mais 11 são 16. E quando eu tive coragem de contar, eu já tinha 8 e ele já tinha 19. E eu me lembro que começou assim, quando eu era bem pequena, com 5 anos, eu não entendia muito bem aquilo. Pra mim era carinho de irmão. Ele passava a mão no meu corpinho, me pegava de uma maneira que eu não achava nada de estranho. Só que conforme foi passando o tempo, eu fui começando a assistir novela com a minha mãe e eu via que algumas coisas que ele fazia era coisa de namorado, era coisa de marido e mulher na novela. E acredito que com 7 para 8 anos eu comecei a questioná-lo. Eu falava, Xande, por que você faz isso? Ele falava pra mim assim, porque você vai ser minha mulher. Porque quando você tiver 12 anos, eu vou pegar você, vou sair de casa e a gente vai ser marido e mulher. Eu falava, não, mas você é meu irmão. Ele falou, não, você vai ser minha mulher. Aí eu falava, eu vou contar tudo pra mamãe e pro papai. Ele falava pra mim que se eu fizesse isso, eles não iam acreditar em mim, que iam me bater. Pra mim apanhar era morte, porque eu nunca levei um tapa na minha vida. E dizia, quando eu batia o pezinho, falava que eu ia contar mesmo assim, ele dizia que ia matar o meu pai e a minha mãe, se eu fizesse isso. E eu criança, eu ficava assustada, eu tinha muito medo, acabava não contando. Só que isso começou a afetar em tudo a minha vida, porque eu me sentia impura, eu me sentia suja. Ele fazia eu acreditar que a culpa era minha por ser menina. E aconteceu que eu parei de me vestir como menina. Eu queria ser menino. Quem me conhece na época sabe que eu usava muito as roupas do meu irmão Ted, shortão, camiseta. E meu apelido na rua era até Gabi Zorbinha, porque eu usava cueca, de verdade. Eu não queria ser menina. Mas a minha mãe não achava nada estranho, porque ele sempre foi muito, o Alexandre sempre foi muito atencioso comigo, o Ted também. Como eu sou a caçula e a única menina, todos eles me protegiam muito. O Mores saiu de casa quando eu era muito pequena, eu tinha 4 anos, o Mores já foi para Brasília, serviu o exército, então assim, a gente não teve muito contato. Depois ele casou, tudo mais. Eu convivi mais foi com o Ted e com o Alexandre. E o Ted sempre foi meu protetor, até que um dia eu falei, eu vou contar pro Ted. E quando eu tava indo contar pra ele, isso eu já tava com quase 8 anos, o Alexandre chegou e eu me lembro muito bem dessa cena, eu travei, eu falei, eu não posso falar porque senão ele vai matar o meu irmão Ted. E o que aconteceu? Eu comecei a entrar em depressão. Caíram todos os meus cílios, a minha sobrancelha, e a minha mãe me levou pro psicólogo e eu não falava nada. A minha mãe trabalhava com meu pai, ocupada, e às vezes ela falava, filha, fica com o Xande que a mãe vai no banco. Eu, não, mãe, não quero ficar, eu quero ir com a mãe. E eu chorava, ela achava que eu tava fazendo birra para querer ir junto, mas não era, porque eu não queria ficar sozinha com ele. Graças a Deus, ele nunca me penetrou, nunca chegou a me penetrar, até porque eu era muito pequena. Mas ele me molestava, ele me tocava, ele mostrava as partes íntimas dele, ele falava muita besteira pra mim. E aquilo fazia com que eu me sentia um lixo.
e eu me sentia indigna de brincar com outras crianças, porque eu achava que eu era impura. Até que eu já num estágio avançado de depressão, eu tava com 8 aninhos de idade, gorda, muito gorda. Quem me conhece na época sabe que eu engordei muito nessa época. E eu pensei comigo assim, eu vou ter que contar, porque senão eu vou morrer de uma forma ou de outra, já que eu vou morrer mesmo, então eu vou contar. E o estupim que me fez eu ter coragem foi o dia que ele foi mais além, que foi um dia que ele abaixou as minhas calças e ele queria fazer sexo oral em mim. E eu gritei, e daí eu fui correndo na minha mãe, chorando, mãe, tá acontecendo assim, 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 assim. Ele saiu de casa nessa hora, ele não tava lá quando eu contei, e a minha mãe ficou esperando ele chegar em casa, ele não chegou. Nesse dia ele dormiu fora e foi trabalhar no Ceasa. E meus pais sempre trabalharam com Ceasa. E daí eu contei, aquela noite eu não dormi, eu passei contando pra minha mãe tudo que aconteceu. A minha mãe chorava, minha mãe fica assim, horrorizada. Nesse primeiro momento contei pra minha mãe. Quando o Alexandre chegou do Ceasa, isso eu já estava com 8 anos, o Alexandre tinha 19 na época. Minha mãe já chegou na burdoada. Seu desgraçado, por que você fez isso com a sua irmã? Ele caiu de joelhos, eu me lembro como se fosse ontem a cena, ele caiu de joelhos. Mãe, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Mas já tinha feito. Então assim, naquele momento eu sentia ódio dele, ódio mortal. Eu queria que ele morresse ali. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não, eu tinha ódio dele. E ele me pedia perdão, mas pra mim, entrava aqui, saia aqui, eu com 8 aninhos, eu ainda não conhecia Jesus. Por isso que eu falo, eu me converti sozinha com 8 anos, porque foi justamente nessa época que daí eu recebi um convite para ir numa escola bíblica dominical e eu fui. E eu aceitei a Jesus. Eu já tinha passado por muita coisa com 8 anos de idade. E o que aconteceu? A minha mãe me defendeu, minha mãe colocou ele para morar na edícula do fundo, tirou ele de dentro de casa. O meu pai não acreditou em mim. Assim como ele fala, meu pai achava que era coisa de criança, achava que eu não estava falando coisa com coisa, achava que... Mas a minha mãe, ela acreditou porque, assim, ela já tinha ouvido falar alguma coisa. O problema é que a gente nunca acha que vai acontecer dentro da nossa casa. A gente sempre acha que vai acontecer na família dos outros, com as outras pessoas, nunca com a gente. E a minha mãe sofreu muito, porque o Alexandre sempre foi muito querido comigo, sempre assim, foi super protetor. Então ela não esperava isso dele. Depois, num segundo momento, meu pai... Até porque o Alexandre não desmentiu, ele não teve coragem de me desmentir. E ele confessou e pediu perdão, mas naquele momento não perdoei. Eu consegui perdoar meu irmão de coração, acho que de 1 a 2 anos depois, que eu consegui perdoar ele. Perdoei, de verdade. Eu já estava na igreja e o Senhor me restaurou. Com 12 aninhos, 13 aninhos, eu consegui voltar a me vestir como menina. Eu conseguia ser menina. Porque até então eu não concebia a possibilidade de ser uma mulher. Eu não queria ser mulher, eu queria ser menino. Porque eu não queria passar por aquilo. Eu tinha raiva de homem, eu tinha nojo de homem. Tanto que até eu me apaixonar pelo primeiro menino e tudo mais, assim, me imaginar com uma pessoa, foi um tempo... Eu gostava de um menininho na escola, na época, mas eu achava, assim, que nunca ia conseguir ficar com o menino, porque eu era impura, porque eu me considerava impura. E eu consegui mover a minha vida um tempão depois, né? Foi bem depois que aconteceu todas essas coisas. Aí, quando eu conheci o meu esposo, foi complicado no começo. Eu me casei virgem, porque eu não tinha coragem assim, eu tinha vontades, lógico, como toda adolescente, mas vinha, né, as coisas. E também daí já tinha os princípios bíblicos, que eu queria me casar virgem e tudo mais. Mas eu tive alguns problemas no começo do casamento por conta disso, que eu não conseguia sentir nada assim de prazer, eu só sentia dor, eu só sentia medo. E foi superado, graças a Deus, mas eu precisei ir ao médico, eu precisei, assim, foi uma fase muito complicada. Então, o que eu queria dizer com tudo isso? Prestem atenção, desconfia de tudo, não fica achando que na minha casa não vai acontecer. Acontece. E como eu tava falando, né, algumas pessoas questionam, mas você não sofreu tanto a morte do seu irmão, do Alexandre? Sofri, gente, claro que eu sofri, é irmão.
Porque por mais que ele fez tudo isso comigo, ele é meu irmão, entendeu? Mas nunca que ele vai ser igual o Ted no meu coração. Porque o Ted, quando soube disso, o Ted... Desculpa. O Ted pegou uma enxada. Ele queria matar ele. Ele não... O Ted ficou muito, muito, muito bravo. E ele não aceitava aquilo que tinha acontecido. E foi uma fase muito complicada. Mas eu perdoei meu irmão de coração. Só que eu tinha muito medo dele ter uma filha mulher e acontecer a mesma coisa. Nossa, a gente fica, né? Então, quando ele sofreu o acidente, que foi há 12 anos atrás, ele estava no leito de morte, estava na UTI. Eu aqui em Londres, eu não consegui ir. Não foi por falta de consideração também que eu não fui. Eu não fui porque meus documentos estavam no home office aqui, eu não tinha como ir. Fazia pouco tempo que eu tinha chegado em Londres. E daí, o que aconteceu? Eu orei, eu falei, Senhor, eu sei que o meu irmão tá lá naquele leito de morte. Ele teve tempo de pedir perdão, de se arrepender das coisas que ele fez. E eu sei que se ele morrer hoje, ele morre salvo. E se for pra ele, Pai, sair daquele leito onde ele tá, ele tava desviado na época, e ele mexer com alguma outra pessoa, que seja com a filha, que seja com qualquer outra criança, com qualquer outra pessoa, então eu prefiro que o Senhor recolhe o meu irmão, eu sei que ele vai morrer salvo. E eu fiz essa oração num dia, no outro ele faleceu. Foi muito difícil, muito mesmo. Mas eu senti assim como se fosse um livramento de Deus para a vida dele, para a vida de outras pessoas. Porque só quem passa por isso sabe a dor que é, o trauma que é. É muito complicado. Até hoje, se eu falar pra vocês que a gente esquece, é mentira. Tem vezes que eu sonho algumas coisas que ele fez na minha infância. Eu acredito que muitos dos problemas que eu tive nos meus relacionamentos foram desencadeados por causa desse trauma também. Não tem como dizer que a gente supera 100%. Não dá. Jesus cura, só que é um processo. A cura ela é todo dia, né? Você precisa querer ser curado, porque se você começar a remoer tudo que você passou, é muito difícil. E hoje o que está acontecendo é mais comum do que a gente pensa. E o pior é quando vem do pai, eu acredito, né? Tudo é ruim, mas quando vem do pai, o pai é aquela figura que você tem como super-herói, que vai te proteger, não te abusar, né? Então eu queria deixar esse alerta para que mães cuidem dos seus filhos. Desconfia mesmo, desconfia do vô, desconfia dos irmãos, desconfia dos tios, desconfia do pai também, pode desconfiar. Se vê qualquer coisa estranha, desconfia. Não fica achando que na tua casa não vai acontecer. Proteja seus filhos. Pais também, prestem atenção. Existem muitas coisas que a gente nem imagina que está acontecendo e estão acontecendo. Então, assim, esse é o alerta que eu queria deixar. E eu queria também dizer que se tiver alguém passando por isso, e ontem mesmo eu recebi várias mensagens no inbox de pessoas que estão passando, que passaram pela situação e quiseram conversar. Eu quero dizer que eu estou à disposição para conversar. É possível a gente mover a vida e a gente ser curado, sim. É possível a gente superar. É possível a gente perdoar e tocar a vida, mas tem uma coisa que tem que ser feita, que é justiça, tá? Não vai passar a mãozinha na cabeça, colocar pano quente porque é parente, não. Vai não, tá? Fez, tem que pagar. E porque a inocência de uma criança, ela não tem preço. E isso não vai, assim, a minha inocência foi roubada, isso não tem como ser devolvido. Mas hoje eu pego toda essa dor que eu passei para que sirva de cura para outras pessoas, sabe? Algumas pessoas em particular já sabiam disso, mas hoje, assim, eu quero dar liberdade para qualquer pessoa que queira conversar comigo sobre isso, que tenha sido abusada, seja por quem for, que quiser conversar, eu estou à disposição. A gente vai estar junto aí, porque é uma luta nossa, tá? E vocês não se culpem, a culpa não é de vocês, a culpa nunca foi. Não é porque você é bonita, não é porque você é menina, não é porque você não é sensual, não. A culpa é do doente. Não falo doente de doença, não. É doente de ser baixo mesmo, porque quem fala que pedofilia é doença, pra mim é doença de quem não tem vergonha na cara. Não existe isso. Porque como é que a pessoa para? O meu irmão mesmo levou um chacoalhão da minha mãe, nunca mais ele tocou em mim. Nunca mais, ele nem me olhou torto. Graças a Deus.
entendeu? Passou o tempo que passou, aí perdoei ele de coração mesmo, ele chegou até a ser meu padrinho de casamento, mas igual eu falei, não é uma situação assim que não tem volta, né? A gente aprende a conviver, passa por cima, mas não tem volta. Então eu assim que Deus abençoe a cada um e eu espero de coração que se você que passou por isso, que está passando por isso, que você possa encontrar o conforto e o amor nos braços do Senhor, assim como eu encontrei. Com 8 anos de idade, eu corri para os braços do meu pai, eu corri para os braços de Jesus e ele me amou, ele me abraçou, ele me perdoou, ele restaurou minha vida. E eu creio que aquilo que ainda não está 100% restaurado, que ele ainda vai restaurar e que o Senhor ele ainda tem uma grande obra para fazer. Nós temos um propósito nessa terra, eu creio dessa forma. E principalmente que a nossa dor muitas vezes serve para curar a dor dos outros. Então que Deus abençoe a vida de cada um. E é isso. Fica com Deus.